noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Graça e paz, irmãos. Amém. Também saudamos aqueles que estão nos acompanhando pelas transmissões. Que Deus, nesta noite, possa abençoá-los, assim como nos abençoa neste lugar em que estamos reunidos, com o único propósito, que é adorar, bendizer, engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos graças a Deus por poder estar com os nossos irmãos novamente. Semana passada estávamos em Fortaleza, mas podem ter certeza que entre uma brecha e outra eu olhava pelo sistema de segurança e via os irmãos aqui reunidos, e louvo a Deus pela vida da igreja. Irmãos, vamos abrir as Escrituras. Hoje nós começamos uma nova série de exposições, desta feita na Epístola de Paulo aos cristãos em Roma, Epístola de Paulo aos Romanos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, no capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 7. Conforme você localizar o texto, se você puder, eu o convido a se colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 7. Assim nos fala as Sagradas Escrituras. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe com a sua augusta e bendita palavra. Curve sua fronte, feche seus olhos, vamos orar, vamos buscar a iluminação do Espírito Santo. Querido Deus, nossos corações estão alegres e as nossas almas estão jubilando em Tua presença. E nos sentimos plenos em poder estar diante do Senhor, apesar de quem somos, mesmo sendo pecadores indignos. É pela misericórdia e a graça de Jesus Cristo que nós nos colocamos aqui. Nós louvamos o Seu nome com alegria até esse momento. E nesse instante nós temos diante de nós a Sua palavra. E nós cremos que o Senhor fala através da Sua palavra. Nós cremos que o Senhor manifesta a Sua graça por meio da Sua palavra. Então, Espírito Santo, traz consolo ao nosso coração nesta noite. Traz refrigério à nossa vida. Traz alívio às nossas dores, às nossas feridas. Senhor, edifica-nos. Se for preciso, nos confronte, nos exorte, nos repreenda. Mas não permita, Senhor, não permita que saiamos deste lugar da mesma maneira como nós chegamos até aqui nesta noite. E se aqui entre nós, ou acompanhar-nos à distância, houver alguém, Senhor, que ainda não conhece a Teu Filho como o único e suficiente Salvador de sua vida, que nesta noite cadeias possam ser rompidas e pecadores libertos do domínio da morte, para o louvor e a glória do Teu santo nome. Fala conosco, Espírito Santo. Nós queremos, nós precisamos ouvir a Tua voz. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. O Evangelho da eternidade, da promessa antiga, a vocação dos santos. Estamos hoje iniciando uma nova jornada pela carta magna das Escrituras,
segundo os mais eruditos teólogos e pensadores da palavra de Deus. Ao longo dos séculos, ela tem recebido essa nomenclatura, devido ao seu peso e à sua densidade. Uma carta que impactou a vida de homens na história do cristianismo, sendo responsável pela conversão de muitos, pela consolidação da fé de outros, pela embasação e o pleno revelar da graça do Senhor a centenas e milhares de homens, que no curso da história puderam, ao se debruçar sobre essas santas palavras, terem suas vidas transformadas de uma forma incomum e singular. Lutero dizia que as Escrituras é o tesouro da igreja. E se isto for verdade, nós poderíamos afirmar que a carta escrita aos Romanos seria o diamante mais brilhoso e mais pleno deste maravilhoso tesouro entregue a Cristo e ao seu povo pela parte do nosso Deus. Quando olhamos na história, vemos figuras como João Crisóstomo, o maior pregador do século IV, e segundo diz sua biografia, todas as semanas fazia questão de ouvir a leitura da carta aos Romanos em alta voz, sendo para ele isso indispensável. João Calvino, quando debruçou-se sobre esse texto, escrevendo o seu comentário, afirmou que uma pessoa que consiga entender a epístola de Paulo aos Romanos tem uma porta aberta diante de si e uma oportunidade de entender toda a Escritura em sua dimensão e em sua narrativa. Martinho Lutero, John Wesley, Agostinho de Hipona, todos estes encontraram a fé ao lerem as palavras que Paulo escreveu aos cristãos de Roma. Jonathan Edwards teve seu coração inflamado de uma forma única e a partir da carta aos Romanos pôde perceber como a graça de Deus é maravilhosa e o seu poder transpõe o curso de toda e qualquer razoabilidade, chegando a todos aqueles a quem Cristo escolheu. A data mais segura para pensarmos na escrita desta carta está entre os anos 55 e 57 depois de Cristo. E Paulo escreve essas palavras a partir da cidade de Corinto, onde estava por um determinado período de tempo, aguardando a sua viagem em direção a Jerusalém, para socorrer os cristãos da primitiva igreja mãe em Jerusalém, que enfrentavam dificuldades, e dali seu plano era poder embarcar para a Espanha. É a maior saudação de todas as cartas escritas no Novo Testamento. E o seu texto se exime de tratativas triviais. Se você observou a leitura que fizemos, Paulo ele não começa usando os termos e as analogias que geralmente eram comuns nas cartas e nas epístolas escritas pelos cristãos e os autores do Novo Testamento. Mas apenas nesses 7 versos que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo apresenta-nos de forma densa uma cristologia profunda. Revela-nos a maravilhosa graça do Evangelho e de como este, segundo a graça de Deus, foi entregue aos homens, materializado e personificado na pessoa de Jesus Cristo. Sem dúvida alguma, estamos diante de um profundo oceano e nele nós iremos mergulhar conforme o Espírito Santo nos permita, a fim de compreendermos a beleza e a singularidade dessa magnífica catedral da fé, que é a Epístola de Paulo, escrita aos Romanos. Eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta no capítulo 1, do verso 1 até o verso número 7, percorrer com você nesta noite, a fim de percebermos o Evangelho da eternidade, de uma promessa muito antiga a uma vocação plena que o Senhor confiou a todos os santos. A primeira e profunda realidade que Paulo nos mostra está justamente no primeiro verso. E o que é que nos diz o primeiro verso? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Antes mesmo de apresentar sua credencial apostólica, que lhe conferia autoridade, o apóstolo Paulo faz questão de destacar o seu principal ofício e o principal título que portava ao longo de sua vida. Sem dúvida alguma, Paulo preocupou-se em apresentar sua credencial apostólica, pois certamente temia que os rumores e as falácias que se espalhavam pelo mundo antigo a seu respeito tivessem chegado até Roma. Entre os coríntios, por exemplo, se questionou profundamente a autoridade de Paulo, e diziam que ele não era um autêntico apóstolo, e diziam que ele não era um verdadeiro mensageiro de Deus, e ele refuta essas verdades apresentando a sua máxima verdade, essas mentiras apresentando a sua máxima verdade de que ele fora chamado por Cristo. Mas Paulo agora se dirige aos cristãos de Roma, não de cara mostrando a sua autoridade apostólica, mas ele refere-se a si mesmo como servo de Jesus Cristo. Antes de ser um apóstolo, Paulo é um servo. Antes de ser um mensageiro, Paulo é um escravo. Antes de ser alguém que portava uma mensagem poderosa e transformadora, ele se autodefine como um simples servo.
A expressão grega que ele utiliza é doulos. E Paulo está reconhecendo que pertence inteiramente a Cristo. O sentido pleno desse termo não é apenas de um serviçal, mas é de alguém que tem a entrega total à pessoa de Jesus. É como se Paulo dissesse: eu não mais me pertenço, eu pertenço a Ele. Eu já não me domino, Ele me domina. Eu já não respondo por mim, eu faço a vontade dEle. Eu já não busco os meus interesses, eu procuro o interesse dEle. Ele, quando se coloca como servo, faz questão de mostrar aos cristãos de Roma que ele não fala a eles como alguém que usa de uma autoridade despótica. Muito pelo contrário, ele se equipara a eles todos como um simples servo. Porque o evangelho não apenas salvou Paulo, o evangelho passou a dominar Paulo. E esta máxima verdade então precisa começar a penetrar nossos corações, pois existe um título que nos equipara e nos equitativa diante de toda a realidade. Nós aqui reunidos passamos apenas de servos, e somos unicamente servos. E isso não deve imprimir em nossos corações qualquer tipo de desânimo, muito pelo contrário. Isso deve encher nossas almas de gratidão, porque Deus, na sua infinita misericórdia, por meio da obra graciosa de Jesus Cristo, nos escolheu antes da fundação do mundo, para nós sermos os seus servos. E isso deve encher nosso coração de máxima alegria, pois o evangelho não apenas nos salvará, o evangelho nos dominará. E quando nós entendermos a mensagem do evangelho, ela não apenas mudará a nossa vida, mas ela passará a ditar os rumos da nossa história. O evangelho não apenas mudará os nossos comportamentos, o evangelho será o alvo máximo das nossas escolhas. O evangelho não vai apenas mudar as estruturas do meu ser, o evangelho vai determinar a maneira como eu enxergo o mundo e as coisas que estão ao meu redor, porque nós somos unicamente servos, e apenas servos. Uma segunda expressão que salta, ele diz: eu fui chamado. Sim, eu não me tornei apóstolo porque eu queria ser apóstolo. Eu não me tornei mensageiro porque eu aspirava a ser um mensageiro. Não, muito pelo contrário, Ele me chamou. E neste chamamento, Ele me deu uma vocação. E Ele me conferiu a missão de proclamar aos gentios uma mensagem. E então Ele diz: primeiro eu sou um servo, mas eu fui chamado para ser apóstolo. E você certamente conhece o significado dessa palavra na língua grega. O sentido mais simples é mensageiro, aquele que possui uma mensagem, aquele que traz uma mensagem. Paulo, antes de apresentar-se como um portador de uma autoritativa mensagem, coloca-se como um humilde servo do Senhor. E essa deve ser a premissa de qualquer pessoa, porque não adianta nós termos uma mensagem se nós não temos uma vocação. Não adianta nós aspirarmos uma posição se Deus não nos chamou para ela. Não adianta nós buscarmos algo se o Espírito Santo não nos escolheu para isso. E é por isso que ele diz: eu fui chamado por Deus para viver o seu decreto divino. E qual é o seu decreto divino? Que eu proclame o evangelho aos gentios. E isso se cumpre lá em Atos capítulo 9, verso 15. E lá em Atos dos Apóstolos capítulo 9, verso 15 está escrito: mas o Senhor lhe disse, falava com Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. O que é que Paulo está dizendo aqui logo no início da carta aos Romanos? Ele está lembrando-se do que está escrito aqui em Atos capítulo 9, verso 15. E ele está afirmando para os cristãos de Roma: eu não me tornei apóstolo porque eu quis me tornar. Eu não procurei o colegiado dos apóstolos e pedi para fazer parte do clube seleto. Não, eu não busquei os apóstolos e pedi que eles colocassem a mão sobre a minha cabeça. Muito pelo contrário, o próprio Cristo apareceu no caminho de Damasco. O próprio Cristo me venceu na minha soberba e na minha arrogância. O próprio Cristo usou um homem chamado Ananias, que veio ao meu encontro, impôs as mãos sobre a minha cabeça, libertou-me da minha cegueira. E não foram só as escamas dos meus olhos físicos que caíram naquele dia, mas os meus olhos espirituais passaram a ver a face gloriosa do eterno Salvador. Eu não o escolhi, foi Ele que me escolheu. Então por que eu sou um apóstolo? Porque Ele me chamou para ser um apóstolo. Qual é a verdade máxima então que fica explícita no texto? Nós precisamos relembrar essa verdade. Não somos nós que escolhemos o que vamos fazer, não somos nós que determinamos o que vamos realizar, não somos nós que decidimos a função que iremos ter ou o cargo que iremos possuir. É Cristo que nos chama, é Cristo que nos escolhe, é Cristo que nos vocaciona e é Cristo que nos confere uma mensagem. Entende isso? Eu fui chamado, ele está dizendo, para ser um mensageiro e para pregar aos gentios. E é uma outra expressão que salta logo no início do verso primeiro. Além de ser um servo, além de ser chamado para o apostolado, ele diz: eu fui separado.
Eu fui separado. Para o quê? Para o Evangelho de Deus. Ele foi retirado do judaísmo e do seu próprio senso de justiça para se dedicar exclusivamente ao Evangelho. Ele não vai mais viver sua própria vontade. Ele não vai buscar mais apenas seus interesses, mas ele agora está sendo inserido em um plano maior, o plano de Deus. Ele agora faz parte de um propósito maior, o propósito de Deus. E é por isso que em Gálatas capítulo 1, verso 15 e 16, ele vai dizer: quando porém ao que me separou, é a mesma expressão, ele me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue. O que é que ele está dizendo aqui? Eu não fui perguntar aos apóstolos e ao colegiado de Jerusalém se eles concordavam que eu precisava pregar aos gentios. Eu fui, porque foi para isso que Jesus me escolheu. Eu o fiz, porque foi essa a razão que Cristo me salvou. E Ele me escolheu antes mesmo que eu viesse a existir. Paulo está apresentando-nos a sólida, imbatível e gloriosa doutrina da soberania de Deus. Sim, ele começa nos revelando um Deus soberano, um Deus inaudito, um Deus grandioso, um Deus sublime, um Deus eterno, que escolhe quem Ele quer. E a sua escolha não se dá mediante circunstâncias terrenas, a sua escolha não se dá mediante parâmetros humanos, mas a sua escolha se deu antes mesmo que todos nós viéssemos a existir. Então o que é que ele está nos dizendo? Deus nos escolheu antes que os limiares do universo fossem postos. Deus nos escolheu antes mesmo que o nosso mais antigo antepassado viesse a existir. Deus nos escolheu na eternidade bendita, segundo a sua soberana vontade, sem depender de nenhuma razoabilidade humana e nenhum critério que partisse dos homens. Deus nos escolheu de forma soberana. Deus te escolheu de forma soberana, e Deus te escolheu antes mesmo que você viesse a existir. É isso que ele começa mostrando. Ele não conhece as igrejas de Roma, mas ele precisa mostrar a eles: ele foi separado. E se você foi escolhido por Deus, então fazem sentido as palavras de Gálatas capítulo 2, verso 20. E o que é que diz Gálatas capítulo 2, verso 20? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós somos servos do Evangelho, nós não somos senhores do Evangelho. Nós somos beneficiários da graça e não dominantes dela. Você entende o que ele está dizendo? Meu querido irmão, você tem provado de uma escolha soberana e de um amor indescritível. Jesus lhe escolheu antes da fundação do mundo e o chamou para ser um dos seus servos. Amém, igreja? Ele chamou você para ser servo. Mas qual é o problema dos nossos dias? É que nós almejamos muitos postos, nós queremos muitos holofotes, nós aguardamos muita projeção, nós nos preocupamos com muito reconhecimento, e nós não queremos essa simples posição de servos. Só que se você não quiser ser servo, é porque você não entendeu a mensagem do Evangelho, é porque você não compreendeu a graça de Deus. É porque você não discerniu com clareza de onde Deus tirou você. E de onde foi que Deus tirou você? Deus tirou você de um poço, um tramadal de lama fétida. Deus salvou você da sarjeta. Deus escolheu você dos opróbrios da terra. Deus te amou apesar do que você é. Entende isso? O Evangelho da eternidade começa nos mostrando de maneira explícita a nossa principal vocação. Nós somos servos. E é isso que Paulo era. E eu estou falando de um homem responsável pela escrita de mais de 70% de todo o Novo Testamento. Eu estou falando de um homem que possuía dupla cidadania. Era um cidadão israelita, mas também era um cidadão romano. Algo que menos de 1% das pessoas no primeiro século possuía.
Eu estou falando de um homem versado em mais de um idioma, falava fluentemente o grego, conhecia o hebraico com profundidade e certamente, dizem alguns, dominava a língua latina falada em Roma. Eu estou falando de um homem que estudou aos pés de uma figura famosíssima chamada Gamaliel, o mais erudito homem que já pisou nas terras israelenses. Eu estou falando de um homem de posses, sim, um homem que tinha condições financeiras, um homem que recebeu o privilégio de assentar-se no seleto sinédrio dos fariseus. Eu estou falando de um homem versado nas escrituras e no profundo conhecimento do Senhor. Eu não estou falando de um homem leigo, douto, desconhecido, não. Eu estou falando de uma figura conhecida nos círculos sociais de Jerusalém pela sua proeminência, pela sua visibilidade. Esse homem se contentou em receber de Cristo o título de servo. Esse homem. E às vezes nós nos envaidecemos porque temos algumas cifras bancárias. Às vezes nós nos arrogamos porque temos um sobrenome famoso. Às vezes nós nos sentimos imbatíveis porque temos uma trajetória profissional exitosa e pensamos que todo o mérito é exclusivamente nosso e queremos muitas vezes usar isso como uma espécie de álibi para termos vantagens no reino de Deus. Só que não é assim que funciona. Aqui dentro todos nós, do mais rico ao mais pobre, do mais bonito ao mais feio, daquele que tiver mais dinheiro ao que não tiver nenhum centavo, daquele que tem 20 diplomas e aquele que não sabe nem escrever, aqui todos nós só temos uma categoria: nós somos servos de Jesus Cristo. E acabou-se. E o apóstolo Paulo apresenta a sua credencial e inicia com essa descrição simples: eu sou servo do Senhor. Eu sou servo do Senhor. Mas não apenas isso. Olha o que diz os versos 2 até o 4. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Primeiro, Paulo apresenta a doutrina da soberana escolha do Senhor. Justifica sua vocação apostólica. Satisfaz em apresentar-se como um simples servo. E ele agora nos insere, logo de cara, na sua saudação, nos seus cumprimentos formais, em uma profunda doutrina cristológica, densa. E somente nela nós poderíamos passar aqui centenas de meses. Ele fala-nos sobre Cristo, mas esse Cristo que é revelado no Evangelho na eternidade, este Cristo que possui uma natureza divina, mas esse Cristo que também porta uma natureza humana, esse Cristo que é eterno, sempre eterno, mas ao mesmo tempo inaugura sua existência entre os homens, marcado por um tempo temporal, este Cristo glorioso, que reúne em si toda a plenitude de Deus. Mas ele não tem como propósito apenas pensar as duas naturezas de Cristo, unidas naquilo que na teologia nós chamamos de hipostaticamente. Que coisa complicada. Duvido você repetir isso 3 vezes sem gaguejar. Hipostaticamente. Quer tentar? Melhor não. Ele não está apenas falando da natureza humana e da natureza divina. Ele está falando da exaltação de Cristo, mas também da sua humilhação. E é exatamente assim que ele começa. Mas ele primeiro faz questão de ratificar que essa doutrina sobre Cristo, sobre a qual ele deseja discutir ao longo de toda a epístola, ela faz parte de uma promessa muito antiga. E é por isso que ele afirma de maneira clara, o qual foi por Deus, o próprio Deus prometeu isso por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Sim, o Evangelho não é uma novidade inaugurada pelo cristianismo. O Evangelho não foi inaugurado pelo discurso de Cristo. O Evangelho não foi inaugurado pela presença dos discípulos. O Evangelho está presente no início de todas as coisas. O Evangelho está presente no princípio de todas as coisas. E se nós formos para Gênesis capítulo 3, o verso 15, lá no começo de toda a história dos homens, depois que o homem desobedeceu ao Senhor, depois que eles caíram em desgraça por causa do pecado, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, aparece a primeira profecia messiânica. E lá no início de todas as coisas está escrito: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
As palavras de Gênesis estão fazendo menção à pessoa de Cristo. E o que Cristo faria? Cristo destruiria o destruidor. Cristo arruinaria aquele que trouxe o caos. Cristo pisaria aquele que trouxe a desgraça. Cristo subjugaria o pecado e todas as suas nocivas obras. Cristo venceria aquele que parecia ser invencível. Cristo pisaria a morte e a humilharia. Cristo iria triunfar e gloriosamente reinar para todo sempre. Então nós estamos falando de um evangelho que não começou com Cristo quando iniciou seu ministério terreno, mas nós estamos falando de um evangelho que começou com Cristo quando ele lançou os fundamentos do universo. Quando ele disse haja luz, o evangelho estava lá. Quando ele disse haja terra, o evangelho estava lá. Quando ele disse crie-se todas as coisas, o evangelho estava lá. E quando o homem caiu e parecia tudo perdido, o evangelho estava lá dizendo: há uma esperança e o Filho do Homem pisará a cabeça da maldita serpente. Um evangelho eterno, antigo, que está na boca de Isaías lá no capítulo 53. Um evangelho poderoso que saiu dos lábios de Samuel. Um evangelho bendito, presente na atitude de Noé. Um evangelho implacável na atitude de tantos homens do Antigo Testamento. Um evangelho denso, nítido, poderoso. Um evangelho que transpôs todos os tempos, falando somente sobre Cristo. E é por isso que ele vai dizer em João capítulo 5, verso 39. Ele vai dizer: examinai as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus disse: vocês querem saber sobre mim? Vocês querem conhecer sobre mim? Então leiam as Escrituras, visitem as Escrituras. Elas não falam de outra coisa senão da minha pessoa. Do que fala o Gênesis, do Cristo Criador. Do que fala o Levítico, do Cristo que é o fundamento da lei. Do que fala o Êxodo, do Cristo que liberta uma nação que está na escravidão. Do que fala Deuteronômio, do Cristo que é a razão máxima da sua palavra ser revelada. Do que fala Números, fala do Cristo que sustenta toda a estrutura do povo eleito desde os primórdios dos tempos. Do que fala Isaías, do Messias glorioso que vem redimir a terra. Do que falam os salmistas, falam da beleza de Cristo e da sua glória celestial. Do que falou Ezequiel, do que falou Jeremias, do que falou Daniel, do que falou Obadias, Ageu, Abacuque, Naum, Neemias, todos eles falavam a respeito da mesma coisa. Eles falavam de Jesus Cristo e da sua maravilhosa graça, da sua doce e preciosa graça. Essa promessa antiga que agora se converge em um cumprimento cabal: Cristo. E ele é o centro de toda a narrativa daqui em diante. Duas expressões surgem aqui. Esse Cristo segundo a carne é descendente de Davi. Isso está fundamentado em 2 Samuel capítulo 7, verso 12 até o 16. Este Cristo segundo o Espírito, Filho de Deus, declarado com poder na ressurreição. Lá no Salmo de número 2, o verso 7, o salmista disse: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e hoje eu te gerei. Jesus não é uma criatura de Deus. Jesus não é a primeira criatura de Deus. Jesus não foi criado por Deus. Jesus é o próprio Deus. Jesus nasceu de Deus. A expressão usada é eu gerei. E você tem que entender isso muito bem. Deus não criou Jesus. O Filho procede do Pai eternamente. Esses dias o credo niceno completou 3.000 anos. O credo mais antigo, um dos mais antigos do cristianismo. E o que é que ele diz? Exatamente isso. Ele não foi criado, mas ele foi gerado. Ele é Deus de Deus, ele é luz da luz, ele é eterno da eternidade, ele é Senhor para todo sempre. Entende, meu amado? Segundo o Espírito, gerado. Sim, mas segundo a carne, nascido. Este Deus eterno, este Cristo eterno, ele entra na história, na temporalidade dos homens. E como que isso se processa? E isso se processa de uma forma gloriosa. João diz: e o verbo se fez carne, mediante o poder e a obra do Espírito. No ventre de Maria o verbo se fez carne, foi gerado pelo Espírito. Não foi criado, foi gerado pelo Espírito. E agora ele entra na temporalidade humana e passa a existir entre nós,
de forma visível e de forma plena. O próprio livro de Atos, capítulo 13, verso 32 até o verso 33 diz, Paulo dizia, não vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais. E qual foi o evangelho feito, prometido aos nossos pais? Ele virá, aquele que irá redimir a Israel. Mas ele diz no verso número 33, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O que é que Paulo está dizendo lá em Atos? Nós não estamos falando do evangelho que foi pregado aos apóstolos do Antigo Testamento, aos profetas, não. Nós estamos falando do evangelho que foi cumprido. Eu não estou mais falando da sombra do que viria, eu estou falando dos efeitos daquilo que veio. Eu não estou falando do Messias que nós aguardávamos, eu estou falando do Messias que veio, morreu, ressuscitou e vive para todo sempre. Eu não estou falando de uma promessa que seria cumprida, eu estou falando de uma promessa que foi cumprida. Então qual é a maravilhosa aplicação para os nossos dias? Nós não estamos aqui hoje na expectativa de promessas que se cumprirão, nós estamos aqui hoje na imbalável certeza de uma promessa que se cumpriu. Nós não estamos aqui hoje esperando o melhor de Deus. Alguém diz por aí que o melhor de Deus está por vir. Isso é uma besteira que não faz sentido nenhum. O melhor de Deus já veio e está aqui conosco, se chama Jesus Cristo. Ele está falando desse filho segundo o Espírito, declarado com poder na ressurreição. Mas esse filho também segundo a carne, descendente de Davi, cumprindo os princípios e as palavras proferidas pelos apóstolos. Esse Cristo glorioso, mas não apenas que porta duas naturezas, mas que tem dois estados relatados diante de nós. Jesus na sua humilhação. Olha o que ele diz, com respeito ao seu filho, o qual segundo a carne, veio da descendência de Davi. Jesus na sua humilhação, nesse estágio de humilhação. Sim, o texto não está apenas mostrando duas naturezas distintas, mas o texto está descrevendo esse Deus que se humilhou para se parecer conosco. Isso é humilhação para Jesus. Porque nós estamos falando de quem? Nós estamos falando daquele que criou o céu e a terra. Nós estamos falando daquele que é eterno. Nós estamos falando daquele que é poderoso. Nós estamos falando daquele que estava presente na eternidade quando todas as coisas foram feitas. Nós estamos falando de Cristo. Este Cristo se fez homem. É isso que na teologia chamamos de estado de humilhação. Esse Cristo se encarnou. Esse Cristo nasceu como eu e você nascemos. Lembra como foi o início da vida desse Cristo? Ele não nasceu num palácio. Ele não foi envolto de mantas caras. Ele nasceu numa humilde estrebaria. Trapos velhos é o que tinha à disposição de Maria para poder embalá-lo. A sua plateia eram animais que estavam naquele ambiente. Este Cristo é filho de um simples carpinteiro e de uma mulher desconhecida até então. Este Cristo tem a sua primeira infância desconhecida, a sua adolescência não é relatada, e quando novamente ele surge na narrativa, já é um homem feito que está pronto para começar a missão que o Pai lhe confiou. Mas a Bíblia apresenta diversos elementos que descrevem esse Cristo, um homem simples que não tinha sequer onde reclinar a sua cabeça, não possuía um travesseiro que acomodasse os seus ombros. Esse Cristo que não tinha moradia fixa, e quando falavam dele, era como alguém que tinha vindo de Nazaré, e alguém disse, pode aparecer alguma coisa que preste de Nazaré? Esse Cristo que saiu por aí reunindo pessoas improváveis e sem sentido nenhum. Ele chamou um coletor na coletoria que absolutamente ninguém queria nada com ele. Ele chamou pescadores nas margens do lago da Galileia. Ele saiu chamando homens destempestivos como Pedro, amorosos como João. Esse Cristo que sai por aí pregando boas novas, curando os enfermos, dando de comer aos famintos. Este Cristo humilde, pobre, simples, esse Cristo viveu a vida que nós vivemos. Esse Cristo experimentou a fome que nós experimentamos. Esse Cristo sentiu o frio que nós sentimos, o calor que nos incomoda. Esse Cristo sentiu a dor que nós sentimos. Esse Cristo passou pelas angústias e os sofrimentos que nós também passamos. Esse Cristo sentiu o gosto amargo da traição. Esse Cristo provou a indelicada injustiça. Esse Cristo sofreu assim como nós sofremos. Esse Cristo se humilhou para sentir o que nós sentimos. Esse Cristo, esse maravilhoso Cristo, se humilha para ser como eu sou.
para ser como você é. Jesus sabe o que é sentir fome. Jesus sabe o que é sentir frio. Jesus sabe o que é sentir calor. Jesus sabe o que é sentir angústia, sofrimento. Lembre-se dele no Getsêmani. Lembre-se dele naquele momento de angústia. Ele chama pessoas para orar com ele, e essas pessoas vão dormir. Ele se vê sozinho, abandonado, e o seu desespero era tanto que sangue sai no seu suor. Ele diz: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. É a natureza humana percebendo o que vem pela frente. Mas aí o Cristo glorioso: não, seja feita a tua vontade. Este Cristo que se humilha, este Cristo que experimenta, esse Cristo que passa a sofrer, este Cristo humilhado. Sim, esse Cristo, ele agora também é revelado na sua exaltação. E qual é a sua exaltação? Ele, segundo o Espírito, pela ressurreição dos mortos, recebe todo o poder. Você acha que Jesus foi vencido na cruz? Você acha que Jesus foi derrotado no Calvário? Você acha que Jesus, quando estava suspenso naquele madeiro, sangrando vertiginosos rios de sangue, com a sua face desfigurada, com o seu corpo moído e flagelado, você acha que ali o inferno estava triunfando, o mal estava vencendo? Não! Ali naquela cruz, o Cordeiro de Deus cumpria a vontade do Pai. Ali naquela cruz, o sangue que escorria, escorre até hoje e me alcança, lavando-me das minhas iniquidades. Ali naquela cruz, o estandarte da vitória estava sendo erguido. E ali naquela cruz, todo o domínio da morte foi suplantado. E ali naquela cruz, a glória de Deus se manifestava. E por meio do sofrimento do seu Filho, Ele mostrava aos homens o quanto nos ama. Ele é morto, Ele é sepultado, Ele é enterrado. Mas ao terceiro dia, a pedra foi removida, o sepulcro estava vazio, e com poder e autoridade todos então testificavam, inegavelmente, Ele é Filho de Deus. E Ele vencia. E agora Paulo apresenta esse Cristo glorioso, exaltado, esse Cristo bendito, esse Cristo que retorna às moradas celestiais, esse Cristo que vence as cadeias, este Cristo que então apresenta-se nos portais eternos e escuta alguém dizer: abram-se os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E então alguém pergunta: quem é o Rei da Glória? E a resposta vem: Ele é o Senhor, Ele é o Rei da Glória. Lá na terra Ele foi crucificado, mas aqui no céu Ele chega glorioso. Lá na terra Ele era humilhado, mas aqui no céu todos os principados e potestades se dobram e declaram que Ele é Rei para todo sempre. Esse Cristo exaltado, esse Cristo glorioso, esse Cristo bendito, que na ressurreição ratifica a sua divina glória. O Evangelho é eterno, mas ele entra no tempo por meio de Cristo. Isso nos dá segurança. Não seguimos uma filosofia humana, mas a história redentora que foi planejada por Deus. Nós não seguimos a ideia de homens, nós seguimos a verdade máxima do Evangelho. Cristo humilhado, Cristo exaltado, apresentado diante dos nossos olhos. Mas o Evangelho de Cristo nos propõe uma verdade. Olha o verso 5 e 6. Por intermédio de quem viemos a receber. O que é que nós viemos a receber? Por amor do seu nome, para a obediência por meio da fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados, para serdes de Jesus Cristo. O que é que Paulo está dizendo para nós? O Evangelho de Cristo, sua essência e sua missão. Por intermédio desse Cristo humilhado e exaltado, é que nós viemos a receber a graça. Ele recebe a graça e o seu apostolado por amor do seu nome. O Evangelho não apenas salva, mas o Evangelho envia. Nós somos beneficiários,
mas também somos embaixadores. O objetivo da nossa fé é a plena obediência, é isso que Paulo está dizendo, por amor do seu nome, para obediência por fé. Paulo está deixando muito claro que o seu objetivo e a sua ânsia era obedecer a Cristo e fazer a vontade de Cristo. O objetivo do Evangelho não é simplesmente a conversão, mas a transformação plena da sua vida. A proposta do Evangelho não é apenas resgatar você da escuridão, mas é conferir a você uma mudança de rota completa. E é por isso que lá em Tiago, no capítulo 2, o verso 17, o bispo de Jerusalém diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Paulo não está falando de um evangelho apenas de retórica. Paulo não está falando de um discurso apenas abstrato, que eu subscrevo numa confissão de fé. Paulo não está falando de uma ideia distante, que eu me alinho com ela e afirmo crer nela, segui-la. Paulo está falando de uma verdade que mudou a sua vida. Paulo está falando de algo que transformou completamente a sua história. Paulo está falando: olha, este evangelho, proclamado por Cristo, esse Cristo humilhado, esse Cristo exaltado, esse evangelho mudou a minha vida para sempre. Eu não apenas criei com os meus lábios, eu criei com o meu coração. E isso se transporta para efeitos práticos. Vamos simplificar essa conversa. Qual é a natureza da tua fé? Qual é o discurso que sai da tua boca? Esse discurso está baseado no que você faz? Tiago está dizendo: você diz a mim que tem fé? Eu tenho fé em Jesus. Eu creio em Jesus. Eu creio em Deus. Eu creio que Deus existe. Ok. Diz a Bíblia que até os demônios creem e se tremem todinho que Ele existe. Isso não é suficiente. O que é que você faz? Qual é o seu discurso? Seu discurso está fundamentado nas suas ações? As suas escolhas refletem a sua fé? Paulo está dizendo: eu fui chamado mediante essa graça para a obediência. As suas atitudes refletem a sua fé? As suas escolhas refletem a sua fé? Os seus hábitos refletem a sua fé? Os caminhos que você tem trilhado refletem aquilo que você diz crer? Ou você diz uma coisa e faz outra? Não basta apenas dizermos que cremos, é preciso apresentarmos o que fazemos. Mostra-me as suas obras, para que eu possa testificar a sua fé. Obras não salvam ninguém, e não é isso que Tiago está dizendo aqui. Mas o que ele está dizendo em plena concordância com a carta aos Romanos, é que a sua fé precisa resultar em obras. É muito estranho quando eu digo ser cristão, crer em Jesus Cristo, ter a Bíblia como a minha única regra de fé e prática, mas viver uma vida que em absolutamente nada se conforma às verdades da palavra de Deus. É muito esquisito eu falar que sou cristão, seguidor de Jesus Cristo, mas subscrever pensamentos e propostas que confrontam os valores de Cristo. É muito estranho eu dizer que sou cristão, que amo Jesus Cristo, mas deixar que o meu coração seja envenenado pelas seduções desse mundo contemporâneo. É muito estranho eu dizer que sou cristão, mas não ter Jesus como meu modelo de vida. É isso que Paulo está dizendo: eu fui chamado para a obediência. O objetivo do Evangelho não é simplesmente converter, mas é transformar a sua vida e fazer com que a sua vida glorifique o nome de Jesus. E este Evangelho toma uma proporção universal. Ele está dizendo: olhe, essa graça é apostolado por amor do seu nome para a obediência entre todos os gentios. Não tem um grupo específico que eu não quero salvar. Não tem um grupo específico que a palavra de Deus não possa alcançar. Todos pecaram e destituídos foram da glória de quem? De Deus. O Evangelho é poderoso para salvar qualquer pessoa debaixo desse sol. É só Deus querer. Deus querendo, Ele salva. Deus não querendo, Ele não salva.
E não tem oração, não tem reza, não tem vai, não tem nada que resolva. Não. O Senhor começa a nos fazer pensar sobre a natureza daquilo que nós afirmamos, irmãos. O que você diz se fundamenta naquilo que você faz. O que você professa está fundamentado naquilo que você realiza. Ele começou dizendo: eu sou um mensageiro. Mas para que a minha mensagem seja ouvida, eu preciso ter uma vida que seja coesa com aquilo que eu estou dizendo. Porque quando se rejeita a vida do mensageiro, se rejeita qualquer discurso que saia da boca dele. Quando se rejeita a vida do pregador, se rejeita a sua pregação antes mesmo que ela comece. Quando se rejeita a vida do cristão, se rejeitará completamente qualquer coisa que saia da sua boca. Logo, eu preciso ter uma vida coesa com aquilo que eu estou dizendo que creio. Se você é crente, você age como crente. Se você é crente, você se comporta como crente. Se você é crente, você faz escolhas de crente. Você age como um servo de Deus. A sua fala é uma fala cristã. As suas atitudes são atitudes cristãs. A sua vida está recheada das verdades sólidas e profundas do Evangelho. Caso contrário, você é qualquer coisa, menos um servo de Jesus Cristo. E não importa o quanto você diga em alto e bom som: eu creio em Jesus. Qualquer um crê. Qualquer pessoa crê. Não, não é só isso. Mas é ter na sua vida os elementos visíveis da sua fé. Esse Paulo odiava a igreja, perseguia cristãos, encarcerava cristãos, torturava cristãos. Mas quando foi vencido por Cristo, ele agora se coloca entre os perseguidos. E com a sua vida, ele testifica da obra que o Senhor fez no seu ser. Quem mentia, não mente mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem era corrupto, não age mais com corrupção. Quem vivia na prostituição, abandona a prostituição. Quem levava uma vida dominada pelos vícios, vence os vícios pelo poder da graça. Quem antes andava largamente o caminho da senda destruidora do pecado, hoje luta com todas as forças para viver uma vida que exalte Deus. Quem encontrou Jesus não pode viver da mesma forma que vivia. Amém, igreja? Não pode. Não pode, porque caso contrário a gente se distancia da verdade. E aí vamos viver uma mentira, uma falácia. Uma grande teatralização da vida. A missão da igreja não nasce da necessidade humana, mas do zelo pelo nome de Cristo. Ele diz: é por causa do nome dele. E por causa do nome dele, então eu me coloco em uma postura de obediência. Obedeça a Deus, porque ninguém que o desobedeceu teve êxito nas suas escolhas. Não pense que você vai receber a bênção de Deus fazendo aquilo que Deus reprova. Não pense que você vai receber o favor de Deus indo contra os princípios de Deus. Não vai. Não vai. É a relação de pai e filho. Eu digo ao meu filho: se você desobedecer, vai haver consequências. Se ele desobedece, eu vou dar o que ele quer? Óbvio que não. Ele vai colher as consequências. Isso não quer dizer que eu não o amo. É por amá-lo que eu vou corrigi-lo. Entende? Nós vimos aqui em Hebreus: o pai corrige o filho que ele... Deus corrige o seu povo. Mas você quer seguir na desobediência e você quer que Deus te abençoe. Até a sua oração é hipócrita. Estou atolado até o pescoço no pecado, pecando e dizendo: Deus me abençoe. Tenha vergonha na sua cara. Tenha vergonha na sua cara. Você está fazendo a coisa errada e pedindo a bênção de Deus. Você está agindo de maneira errada e pedindo que Deus te seja favorável. Ele nunca será, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Com ele é sim, sim, não, não, e a sua palavra não volta vazia. Aí Paulo está dizendo: sua vida tem que ser uma vida de obediência. Nós estamos aqui para obedecer a Cristo, mesmo quando
isso nos custar muitas coisas. E vai custar. E vai custar. Porque esse mesmo Paulo que está dizendo aqui, eu vivo para obedecê-lo, é o Paulo que ouviu da boca do Senhor, o Senhor falando para Ananias, eu vou ensinar a ele, que importa sofrer pelo meu nome. Paulo, você vai aprender a sofrer por causa do nome de Jesus. Mas vamos avançar. Esse evangelho glorioso, bendito, que mostra-nos a essência e a missão do cristão, é o evangelho que constitui um povo. Veja o verso 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Como já foi dito, Paulo não conhecia a igreja de Roma pessoalmente. Nunca havia pisado os pés lá. Nós não sabemos a origem da igreja de Roma. Nenhum personagem é apontado com profunda certeza como o fundador desta igreja. Não. A tradição romana vai dizer que foi Pedro, mas não existem veracidades bíblicas ou até mesmo fatos históricos que comprovem isso. Apenas o discurso da tradição. Nós não sabemos quem é o responsável por plantar a igreja de Roma. E isso faz com que a maioria dos teólogos e eruditos acreditem que a igreja de Roma é fruto do fenômeno que acontece em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre os cristãos em Jerusalém. Certamente ali haviam pessoas que viviam em Roma, judeus que eram habitantes em Roma, e cheios do Espírito Santo, crendo na mensagem do Evangelho, regressam para a capital do império, para o centro político e econômico de maior projeção daqueles dias. E ali em Roma vai nascer uma igreja. Paulo não conhece essa igreja pessoalmente. Paulo nunca tinha estado com esses irmãos pessoalmente. Mas então ele apresenta uma verdade aqui no verso 7, que descreve de maneira graciosa o que o Evangelho produz. Esse Evangelho da eternidade, na humilhação e na exaltação de Cristo. Esse Evangelho que nos chama à obediência. Este Evangelho produz um povo que tem pelo menos duas características. Ele começa dizendo: a todos os amados de Deus. A todos os amados de Deus. Aqui a inferência está em Efésios capítulo 1, verso 4 até o verso 5. E qual é a inferência? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Paulo está mostrando que esses amados de Deus foram eleitos por Deus, e essa eleição nasceu do amor eterno do Pai. A todos os amados de Deus, este Evangelho produz um povo que é amado por Deus. Qual é o povo que Deus ama? Não, irmão, destape seu ouvido, vai doer, mas é verdade. Não é todos os caminhos que levarão para o céu. Não são todas as religiões que vão salvar o homem no final das contas. Não, existe sim um inferno. E pessoas serão lançadas nesse inferno por toda a eternidade. E não haverá absolutamente nada que possa ser feito para arrancá-las desse sofrimento eterno. Existe um juízo, e esse juízo se abaterá sobre a humanidade. Existe um castigo, e esse castigo virá sobre os homens. Mas esse Evangelho produz um povo que é amado por Deus. E este povo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, é o povo que Deus ama, que escolheu para si e que chama de seu. Aos amados de Deus, que estão lá em Roma. A construção aqui na língua grega é importante. Ele não está dizendo que os amados de Deus estão exclusivamente em Roma. Não. Ele está dizendo aos amados de Deus que vão ler as minhas palavras lá em Roma. Porque tem amados de Deus aqui em Corinto, onde eu estou. Porque também existem amados de Deus lá em Éfeso, onde está Timóteo. Também existem amados de Deus lá na Macedônia.
lá na Acaia, na Galácia, em Jerusalém. E sim, existem amados de Deus aqui na Avenida Canal. Existem amados de Deus lá no Sudeste, no Noroeste, no Leste, no Oeste. Sim, existem amados de Deus lá na Ásia, na América do Sul, na América do Norte, na América Central, no Extremo Oriente. Existem amados de Deus em qualquer lugar. Por quê? Porque este Evangelho produz um povo que reúne todo tipo de gente, de todas as tribos, povos, línguas e nações, de todas as culturas e etnias que você possa pensar. Este Evangelho da eternidade produz e reúne um povo, o povo amado de Deus. Amado de Deus. Como é bom ser amado por Deus. Como é maravilhoso pertencer aos amados de Deus. Porque existem pessoas que Deus não ama. Tiago diz: a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Aí você gosta daquele versículo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. E se Deus for contra você, quem livrará você? E se Deus for contra as suas escolhas? E se Deus for contra seus pensamentos? E se Deus for contra as suas atitudes? E se Deus for contra os caminhos que você está trilhando? Quem livrará você? Ninguém, exceto o sangue de Jesus Cristo, que te purifica de qualquer injustiça, quando você se torna um amado de Deus. Esse Evangelho produz um povo, que Paulo descreve como os amados do Senhor. E esse povo amado foi chamado para o quê? Que estão em Roma, chamados para ser, sei o quê? Hein? Ficaram com medo, foi? Chamados para ser santo. Ontem eu estava no culto, eu disse: olha, se você não se arrepender, você vai para o inferno. O povo disse: glória a Deus. E aqui você escuta uma verdade dessa, nem amém você fala. Está repreendido em nome de Jesus. Chamados para ser santos. O Evangelho produz um povo que é amado por Deus e um povo que recebe a vocação de ser santos. Não é apenas um status, mas é um estilo profundo de vida. E Pedro vai concordar com Paulo em 1 Pedro capítulo 1, verso 15 até o 16. Ele diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Pedro vai concordar com Paulo. O Evangelho produz um povo que Deus ama, e esse povo que Deus ama é um povo que vive uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida coesa com o discurso que brota dos seus lábios, um povo que vive para a obediência. Esse povo santo, esse povo que não se mistura com as coisas do mundo, esse povo que não se enreda com os costumes da terra. Não estou falando de usos e costumes de religião nenhuma, de igreja nenhuma, porque essas coisas são nulas, diz o próprio apóstolo Paulo. Cabelo comprido não evita pecado na vida de ninguém. Saco comprido não livra ninguém de pecar. Terno e gravata não faz ninguém ser mais santo do que ninguém. Você pode estar coberto dos pés à cabeça e ser um terrível pecador. Paulo está falando de uma realidade que transformou-se primeiro no seu coração e que se reflete no seu exterior. Paulo está falando de uma mudança que começou lá no íntimo da sua alma e que se reverbera nas atitudes, nas escolhas, na vestimenta, no ir, no vir, no agir de forma completa. Um povo que é santo, um povo que é separado, um povo que brilha em meio a um mundo que está na escuridão. O Evangelho eterno nos alcança para que sejamos sinais visíveis da glória invisível de Deus em nossas vidas. Nós precisamos de uma igreja santa. Nós não precisamos de uma igreja tomada de escândalos. Nós não precisamos de uma igreja que está nos noticiários por causa de corrupção. Nós não precisamos de uma igreja que está nas mídias por causa de pastores envolvidos em adultério. Nós não precisamos de uma igreja que está na mídia por escândalos, envolvida com coisas desse mundo. Não!
Nós precisamos de uma igreja que seja santa. E o que é que constitui uma igreja santa? Uma igreja onde o evangelho da eternidade tem total primazia. Onde o evangelho for o centro, a glória de Deus verdadeira se manifestará. Paulo então está dizendo, esse povo foi chamado por Deus para ser amado e para ser santo. A este povo, graça e paz. A graça que nos resgata e as consequências que ela traz. Por meio de Jesus Cristo, tendes paz com Deus. Porque a graça lhe alcançou. E agora, mediante a graça, você tem verdadeira paz com o Senhor. Compreende, meu querido irmão? O fruto do Evangelho, que reconcilia o homem com Deus e promove entre ele e o seu Criador verdadeira paz. A vocação cristã é ser santo no mundo. O Evangelho eterno nos alcança para que sejamos sinais visíveis da glória do Senhor. O Senhor ama você. Você é amado por Ele. E Ele deseja que você seja um instrumento vivo aonde você está. O Senhor deu a vida de seu filho por você. E o que Ele deseja é que na empresa você seja o melhor funcionário para a glória de Deus. É que na universidade você seja o melhor aluno, livre e liberto, no meio daquela senda terrível de pecado. Uma luz que brilha fulgurante, um instrumento vivo de Deus. O Senhor quer que você seja o melhor vizinho da rua. O Senhor quer que você seja a pessoa mais influente da família. O Senhor quer que você seja a pessoa mais proeminente entre o seu círculo social. Não como uma pessoa que arroga para si qualquer mérito, porque você é apenas um servo. Mas com a sua vida você reflete a glória de Deus. Porque nós estamos cercados por uma imensa nuvem de testemunhas, olhando para nós. Como é que você se comporta, irmão? Como é que você age? Hein? A sua vida precisa ser uma vida marcada pela santidade. Porque segundo aquele que lhe chamou é santo, você também deve ser santo. Deus chamou você para viver uma vida santa. Em todo lugar. Não é só dentro da igreja. Ser santo aqui é a coisa mais fácil que tem. É ser santo lá fora. Na rodinha de amigo. Que tipo de conversa que sai ali? Que tipo de história sai ali? Lá no ambiente de trabalho, com seus colegas. Lá na família, nas comemorações, nos encontros sociais. Você é santo. Você é santo, viu? Você não fala qualquer coisa. Você não se comporta de qualquer jeito. Eu não estou dizendo que você vai ser uma pessoa chata. Luiz Saião diz que se por um lado existem muçulmanos xiitas, existem cristãos chatos. Eu não estou dizendo para você ser uma pessoa chata, abusada, que nem eu gosto. Vai para longe de mim com teu abuso, que eu não suporto. Gentilmente desapareça de perto de mim. Não é ser chato, não é ser abusado, não é ser carrancudo, não é ser mal-humorado. Não, isso não é ser santo. Tem gente que acha que ser santo é ser intragável. Não é isso não. É ser alegre e ser um santo de Deus. É ser feliz e ser um santo de Deus. É contar uma piada que não precisa de discurso imoral e fazer as pessoas sorrirem porque você é um santo de Deus. É fazer escolhas que fazem sentido com aquilo que você professa com seus lábios, porque você é um santo de Deus. É entrar e sair de cabeça erguida, porque você é um santo de Deus e você tem que brilhar na escuridão. É esse o sentido. Entende? A graça e a paz que alcança você. E é por isso que a nossa saudação é graça e paz. Amém, igreja? A saudação do crente não é bom dia, não é boa tarde, não é boa noite. Isso é pré-requisito social de quem é educado. A saudação do crente é um sonoro graça e paz. Amém, irmãos? Porque é o que está escrito aqui. E se nós somos a igreja bíblica, nós fazemos o que a Bíblia manda. Ai, mas isso aí é negócio dos não. Não. A graça e a paz que lhe alcança, mediante o amor e a misericórdia de Deus. É por isso que, para concluirmos, Romanos, do capítulo 1,
do verso 1 até o verso 7, nos conduz a uma visão elevada do Evangelho, logo no início da carta. Primeiro, ele é eterno em sua origem, Deus o prometeu. Segundo, ele é histórico em sua revelação, foi cumprido em Cristo Jesus. Terceiro, ele é universal em sua missão, pois chama todas as nações e povos ao arrependimento. Quarto, transformador em seu propósito, porque Deus santifica os seus amados. Assim, o Evangelho não é apenas boas novas, mas é a revelação eterna do Deus Trino, que chama um povo para si. Este Cristo glorioso, humilhado e exaltado, cumprindo cabalmente o plano de Deus. E é por isso, meus irmãos, Cristo não é apenas o cumprimento da promessa, como se fosse apenas a última peça de um grande quebra-cabeça. Ele é a própria promessa encarnada. O verbo eterno que se fez carne e habitou entre nós, como diz João capítulo 1, verso 14. Em cada profecia, em cada sombra do Antigo Testamento, o Pai já estava apontando para ele. Todas as promessas de Deus encontram em Cristo o seu sim e o seu amém. Por isso, quando olhamos para Jesus, não vemos apenas alguém que confirma a palavra dos profetas, mas vemos a palavra viva de Deus, que atravessou a eternidade, entrou na história e se revelou de forma humana. A esperança que antes era distante, tornou-se realidade robusta no presente. A promessa que antes era anunciada, tornou-se agora uma pessoa. Cristo é, portanto, a encarnação da fidelidade de Deus. Então, por isso, nós podemos afirmar, nosso Deus é fiel. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Curve sua fronte. Feche seus olhos. Querido Deus, nós carecemos da Tua misericórdia, Senhor. Como é maravilhoso saber que em Teu Filho amado, a promessa se cumpre, o Evangelho se materializa. Esse Cristo que se humilhou para viver em nosso meio. Esse Cristo que, exaltado, prometeu voltar para nos buscar e levar para junto de si. Senhor, como nós poderemos dimensionar o grande amor com que Tu tens nos amado? Tu nos escolhestes antes da fundação do mundo, mesmo sendo quem nós somos. Somos tão pecadores, Senhor. Somos tão fracos, somos tão falhos, existem tantas coisas em nós que precisam ser transformadas, mas ainda assim, Senhor, Tu nos quiseste, e Tu nos atraístes à Tua presença. Obrigado, Senhor. Como é maravilhoso poder saber que nós somos amados por Ti. O Senhor tem a expectativa de que vivamos uma vida santa, mas somente o Senhor é capaz de sondar o nosso coração nesse momento. E somente o Senhor tem condições de determinar se de fato temos sido um povo santo. Perdoe, Senhor, as nossas escolhas se elas estiverem erradas. Perdoe, Senhor, as nossas atitudes se elas têm de alguma maneira desonrado Teu santíssimo nome. Ó Jesus, ajude-nos, Senhor. Ajude-nos, porque nós carecemos da Sua misericórdia. Ó Senhor, como nós somos fracos. Nós estamos atravessando dias tão difíceis. Nós carecemos que Teu Espírito renove as nossas forças. Meu Deus, olhe para nós aqui nesse momento. Olhe para nós aqui nesse instante, Senhor. Não nos deixa, Senhor. Não nos deixa, Senhor. Nós carecemos da Tua misericórdia. Olha para nós, Espírito Santo. Vem com o Teu amor e inunda nossos corações. Ajuda-nos, Senhor Jesus. É isso que nós pedimos, hoje e para sempre. Amém.